Oi, crianças, a paz do Senhor. Que coisa boa, mais um encontro neste dia tão maravilhoso. Que foi um dia que Deus criou para que nós fizéssemos esse encontro maravilhoso, né? Para aqui a gente ouvir mais uma vez sobre a palavra de Deus. Crianças, vamos começar pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento, para que nós possamos ter conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa falar para nosso amiguinho, para que a gente possa também mandar um zap, um oi para o nosso primo, para a nossa prima, para o titio, para a titia e contar a história, contar o que Deus fez no dia de hoje, tá bom? O que você aprendeu. Então vamos orar? Falar com Deus, que é a melhor coisa que nós fazemos, é falar com Deus. Falar com Deus se chama oração. Oração, quando nós começamos a orar, então nós estamos dizendo para Deus aquilo que nós queremos que Ele faça, aquilo que nós precisamos. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor, neste momento, estamos aqui te pedindo, Senhor, entendimento, conhecimento e sabedoria para entender cada dia mais a Tua palavra. Nos abençoa nesta aula, Senhor, para que tudo corra bem e para que no final nós tenhamos entendido a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, nós vamos para aquela hora onde nós vamos aprender o título da quarta lição do terceiro trimestre, tá bom? O título da quarta lição é Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Bem simples. Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. Viu? Vamos repetir? Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. E agora nós vamos para a memorização. A memorização é aquela parte onde nós vamos aprender o que nós vamos estudar através da história, tá bom? Então, a memorização está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é, como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vamos repetir bem rapidinho, porque vocês sabem ler. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. E a história de hoje, crianças, vai falar sobre o quê? Sobre Jacó. A aula passada nós vimos sobre Isaac. Isaac, ele não tinha filhos, ele era filho de Abraão, que também não tinha filhos, mas Abraão orou e Deus deu Isaac como filho de Abraão. Abraão também casou e não tinha filhos, mas ele orou e Deus deu a ele um filho, né? E é sobre este filho que nós vamos estudar hoje. Aliás, não foi só um filho, Deus deu 2 filhos. Ele teve filhos gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Quando Isaac, ele casou com Rebeca e ela não tinha filho, ela não podia ter filho. Então, ela e eles oraram ao Senhor e pediram ao Senhor um filho. E quando Rebeca ficou grávida, então ela teve os 2 filhos que nasceram, não é? O Esaú e o Jacó. Só que Esaú, ele nasceu primeiro.
e Jacó nasceu depois. Mas Jacó, a Bíblia diz que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Ele agarrou o calcanhar do irmão dele e nasceu segurando o calcanhar. E tinha uma promessa, que o menor, como ele nasceu depois, ele era o menor, Jacó. Ele iria liderar o mais velho. Era uma promessa que Deus tinha dado, né? E passou o tempo, e quando foi um dia, e tinha uma diferença. Eles eram gêmeos, mas eles não eram parecidos. Viu? O Jacó, ele era de pele lisa, e o Esaú, ele era peludo. Ele era bem cabeludo, assim, nos braços, no corpo, né? E o pai dele, o Esaú, ele era muito preferido do pai. E o Jacó, ele já era mais preferido da mãe. O Esaú, ele caçava animais. E o Jacó sempre estava na volta ali da mãe, dos afazeres da mãe. E quando foi um dia, Esaú chegou de uma caçada muito cansado, muito cansado. Ele tinha saído para caçar e chegou muito cansado. E quando ele chegou, Jacó estava fazendo uma comidinha muito gostosa. Uma comidinha que era um guisado de lentilhas. E quando Esaú sentiu aquele cheiro da comidinha, ele disse para o irmão dele: me dá esse prato de comida. Aí o irmão dele, muito esperto, disse para ele assim: eu te dou o prato de lentilhas, mas você vai me dar a bênção da primogenitura. Primogenitura é quando o filho nasce primeiro. O primeiro filho é o primogênito, né? Então, quando Jacó fez essa proposta, ele estava dizendo a Esaú que Esaú não ia ter a bênção do pai dele sobre ele. A bênção seria de quem? De Jacó. Viu? Deus se agrada dessas coisas? Não, né? Porque era para Jacó ter dito: não, meu irmão, aqui está, como só é um prato, vamos dividir. Você come uma parte e eu como outra parte. Não era assim que era para ser? Mas aí estava feito o pacto. E agora, será que Esaú ia aceitar? Ele aceitou. Esaú aceitou e comeu aquele prato daquela lentilha, né? E Jacó ficou esperando. Quando foi um dia, o pai dele já velho, já cansado, né? Já bem doentinho. Aí ele falou para a esposa dele, disse: eu quero, né? Não, ele falou para Esaú: meu filho, eu quero que você vá e faça e casse. E traga uma caça para mim e faça um prato de guisado para mim desta caça. E lá foi Esaú caçar. Porque na volta, aí o pai iria lhe dar a bênção, ia dizer a ele que Deus iria o abençoar, né? Mas a mãe deles, quando ouviu, chamou Jacó e disse a Jacó que ele preparasse um prato que o pai queria comer e levasse para o pai. E ele ficou preocupado, ele disse: mas o pai sabe que o Esaú é cabeludo, é peludo. Aí a mãe disse: não tem problema. Aí botou aqui uma coisa de pele de animal nele, nos braços, e quando ele foi,
o pai já cansado, a vista cansada, já cego, quase, não enxergava quase mais nada. O que é que aconteceu? Ele deu a bênção a Jacó. E Jacó ficou com a bênção que era de Esaú, viu? E por causa disso, quando Esaú chegou da caça que soube, ficou muito revoltado com o seu irmão. E para que ele não tirasse a vida do seu irmão, o seu irmão fugiu. A mãe dele disse que ele fosse lá para a casa do tio dele, o tio Labão. E ele foi para a casa do seu tio. E quando foi, para a casa do seu tio, ele muito cansado, aí ele chegou num caminho, no meio do caminho, pegou uma pedra, aí colocou uma pedra e se deitou para dormir. E quando ele se deitou ali e adormeceu, o que é que aconteceu? Ele teve um sonho. Quando ele adormeceu, aí ele viu uma escada e nesta escada os anjos de Deus que subia e descia, não é? Subia e descia. E ele ali, quando despertou, ele disse: realmente Deus está neste lugar. E quando ele levantou pela manhã, então ele ergueu ao Senhor ali um altar e chamou aquele lugar de Betel, porque aquele lugar ficou chamado a casa do pão, né? E graças a Deus, ele foi para a casa do seu tio e ele fez lá, ele formou a sua família. E quando ele, depois de muitos anos, aí ele decidiu voltar à terra dos seus pais. E quando ele retornou à terra dos seus pais, ele com muito medo ainda, porque o seu irmão Esaú estava ainda muito irado com ele, com muita raiva pelo que ele tinha feito. Mas quando ele se encontrou com o seu irmão, aí houve aquela festa. Ele levou muitos presentes, ele levou gado, ele levou muita coisa, né? E os seus irmãos, e quando ele viu seu irmão, os dois se alegraram e se abraçaram e disseram e glorificaram ali ao Senhor, tá? E ele ficou morando com a sua família ali também numas terras ali por perto, e o seu irmão foi para outras terras e Deus os abençoou. Então, crianças, tudo que a gente for fazer, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer sabendo que Deus, Ele tem que se alegrar conosco. Ele tem que ficar feliz em saber que nós estamos o obedecendo, viu? O que Jacó fez foi algo que Deus não se agradou, mas mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E Deus o abençoou porque ele também pagou um preço, né? Ele também ficou num lugar isolado da família, muito isolado, muito tempo afastado, muito distante, né? Mas Deus foi com ele e Deus o abençoou. Então, na próxima aula, nós vamos ver a continuação dessa história, tá bom? Nós vamos agora para o momento das atividades. A atividade, ela vai estar lá na página do Facebook, no Departamento Infantil da nossa igreja, tá? Da Assembleia de Deus, Missão aos Povos aqui de Uberlândia. Vocês vão lá e vocês assistem o vídeo. Quando terminar, tem lá as atividades para que vocês possam fazer, tá? Vocês vão olhando as publicações, vão imprimindo, vão baixando, imprimindo e fazendo. E quando fizerem, coloquem para que nós possamos também ver o desempenho de vocês, tá? O que nós queremos é ver como é que vocês estão.
se vocês estão aprendendo, se vocês estão com dificuldade. Se tiver com dificuldade, pergunta que nós vamos responder, tá certo? Então agora nós vamos para o momento do Semapim, o momento em que vamos orar por uma família muito especial que nós oramos a semana passada, que foi a família do missionário Hernandes, né? Do missionário Dionísio, a família Hernandes, que está onde? No México, né? Aquele país ali que não é tão distante como os outros, mas é um país distante, né? E nós vamos orar também pela sua esposa, pelos seus filhos, para que o Senhor continue os abençoando ali naquele lugar. Vamos orar durante toda a semana. Lembrando, viu? Não é para orar só hoje, é para orar durante toda a semana. Vamos orar por eles? Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença. Senhor, pedindo pelos teus filhos que estão ali no México. Senhor, abençoa, Senhor, a família do missionário Dionísio, a família Hernandes. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Chega em todas as suas dificuldades. Abençoa, Senhor, porque ele foi para ali, para ganhar almas para o teu reino. Estende as tuas mãos, os abençoando e dando prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, e agora nós vamos para a hora do louvor, viu? A hora do louvor, aquela hora onde nós vamos cantar. Hoje a vovó Lisa vai tirar uma folguinha, ela hoje não vai cantar com vocês. Eu vou cantar com vocês e eu espero que vocês me ajudem, tá? Então vamos cantar, é um cântico conhecido, né? Aquele que é: meu coração era sujo, mas Cristo um dia limpou, com seu precioso sangue, tão alvo assim me tornou, tá bom? Então nós vamos cantar este canto. Vamos cantar? Vamos cantar. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Lará, lará. Vamos novamente? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Amém! Até a próxima aula, tá bom?